Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental. É uma sala multisseriada, o 8º já está fazendo a atividade, agora a gente começa a aula do 9º. O material que a gente vai estudar é o material digital, aula número 1, revisando fração, parte 1. A gente acabou de dar uma revisada já com o 8º, agora a gente vai revisar com o 9º. É material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Richard, o Vitor, Renan, né? O João Pedro, a Mariana, a Maria Eduarda, a Lauane, o Guilherme, o João Machado, a Yasmin e a Bianca. Os demais alunos que por um motivo ou outro faltaram, a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde a aula é enviada através de uma lista de transmissão aos alunos, os presentes e os ausentes. Os presentes podem revisar em caso de dúvida e os ausentes podem assistir, têm a chance de compensar a ausência em caso de estourar a falta no final do bimestre. Dando início então, conteúdo: números racionais. Objetivos: reconhecer números racionais em diferentes contextos cotidianos e histórico. Ler e escrever números racionais da representação fracionária e decimal. Olha a habilidade aí. A habilidade é a EF06MA08. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos... Obrigadão, Elmar. Podem ser expressos na forma fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. Então lá, para começar, onde está o erro? Dois amigos estavam jantando num restaurante japonês. Bom comida japonesa, hein? Alguém já comeu aí peixe cru? Nossa senhora, é bom demais, cara. Pena que é muito caro esse negócio, mas é bom demais. É muito bom, cara, mas é muito caro. Continuando. E após comerem uma certa quantidade, um deles falou: vamos pedir outro daquele combinado de sushi e sashimi, né? Sushi é um pneuzinho com arroz dentro, com algumas coisas, né? Com alga em volta. E sashimi é as fatias de peixe cru. Então eles iam pedir um combinado, que vinha um pouco de cada. O colega respondeu: vamos pegar 1/3. Ele respondeu: não, 1/3 é pouco. Vamos pegar 1/4. Onde está o erro? Porque 1/4 é menos que 1/3. Boa, João. Matou a charada. 1/3 é mais do que 1/4, né? Por quê? Imagine o pratão aqui, certo? Com um monte de comida japonesa lá. E o primeiro falou bem assim: vamos pegar 1/3. É uma parte, é um inteiro dividido em 3 partes, e ele pega só uma parte. Se ele fosse fazer o que o outro falou, não, 1/3 é pouco, vamos pegar mais. Vamos pegar 1/4. Vai dividir em 4 partes e vai pegar uma parte menor. Então o João matou a charada, né? 1/3 é maior do que 1/4. Presta atenção, quando o 1 está em cima, quanto maior for o número de baixo, menor ele vai ser. Por quê? Porque ele vai ser dividido em partes menores, né? Duro se um falasse: não, largue mão, vamos pegar 1/10, credo, vai pegar um pedacinho só, né? Vinha lá 10 fatias de sushi, vai vir uma só. 10 fatias de sashimi, vai vir uma só. Vinha 10 sushi, vai vir um só, porque é só 1/10. Então, quanto maior a parte de baixo, menor é o número. Sempre que o número 1 está em cima. Combinado? Todo mundo conseguiu entender essa parte? Ficaram alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Para começar, correção. Onde está o erro? O erro está ali, ó. Quando ele respondeu: não, 1/3 é pouco, vamos pegar 1/4, não reparou que 1/4 representa uma quantidade menor do que 1/3. Se ele queria mais, ele tinha que falar o quê? Vamos pegar a metade, por exemplo, né? Metade é maior daí. Tá bom? Alguma dúvida aqui?
Não? Tranquilo? Continuando. Foco nos conteúdos. Nossa, colocaram a maçã na frente do texto. Os caras são campeão. Mas acho que eu consigo ler. Origem dos números racionais. Com a evolução da espécie humana, surgiu a necessidade do convívio humano em um só lugar. Como consequência, o homem precisou construir moradias, colher alimentos, criar animais e cultivar plantas para a sua sobrevivência. A partir dessas necessidades, o homem precisou desenvolver registros numéricos para representar quantidades. Imaginemos que houve uma época que existiam apenas números naturais. Neste caso, como representar as partes... Partes, tem aí? Partes do todo. Isso? É mesmo, professor. Então termine de falar para mim. Partes de um todo sem a existência dos números racionais. Jamais poderíamos dizer que sobrou metade de uma maçã. Então, se fosse na época que não tinha os números racionais, que não podia dividir as coisas, se ia comer uma maçã, você tinha que comer ela inteira. Não podia deixar nenhum pedacinho. Claro que podia. Né? Não, estou dando exemplo para você. Você não podia falar, comi meia maçã. Comi meia maçã. Comi né? Um pouquinho não. Não podia, certo? Então, se fosse para seguir só inteiro, você não pode deixar resto. Seria isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu inventei uma historinha quando eu era mais novo que vocês, quando eu estava no 6º ano. Né? Eu e minhas historinhas que eu inventava para eu memorizar as coisas. O que eu inventei? Eu tinha dificuldade de memorizar o que é número natural. Né? Tem os números naturais, tem os números inteiros, tem os números racionais. Opa, racionais não é com R não. Tem os números racionais e tem os números reais. Certo? Oi, Jorge. Essa gangue aqui vai comigo depois, será? Eu acho que é. É o Aí que? eles vão pra lá, né? Pode ser, Jorge? Daí vem o primeiro. Isso. Beleza, então. Obrigadão, Jorge. Deus abençoe. Que eu tava falando pra vocês, então assim, ó. Eu inventei uma historinha pra mim quando eu tava no 6º ano pra eu não errar na hora de fazer a prova. Né, já contei várias vezes pra vocês, mas nós temos alunos novos aqui, então vamos contar de novo. Quando Deus criou a Terra, na minha opinião, né, cada um guarda a sua opinião aí, né? Só inventou os números naturais. 0 era um número natural? Os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, até quantos? 9. Até o infinito, né? Se pensou só nas unidades, né? Aí, o que aconteceu? Era normal, era natural, para mim natural eu falava normal. Era natural eu não ter nenhuma cabra? Até hoje eu não tenho. Então 0 cabras é normal, certo? Aí começaram a criar as cabras, né? Você viu eles falando que eles começaram a cultivar, criar animais. Então beleza, ele achou uma cabra lá no mato, domesticou ela, achou um bode, domesticou, fez um parzinho, adivinha o que aconteceu? Aquilo, daí nasceu mais cabrinhas, né? Cabritinhos. Aí foi produzindo. Ele podia ter 2 cabritos? Podia. 3, 4, Então infinito. até o infinito. Aí o Vitor, que é o ser humano, começou a inventar história lá naquela época. Falou, viu, Richard? Eu não tenho nenhuma cabra, você não arranja uma pra mim? Inventou a dívida. Aí deu uma cabra pro Vitor, o Vitor matou, comeu. Quantos cabras o Vitor tinha? Menos uma, tava devendo uma pro Richard. Não, ele deu, não tô devendo. Não, você pediu emprestado. Então inventaram os números inteiros, que são os números negativos. São todos os números naturais e também os números negativos. Certo? Aí, os caras começaram a criar gado, né? Hoje você vai no açougue e fala, me vê um boi inteiro? Não. Você compra um pedaço do boi. Se não tivesse inventado as frações, dividir as coisas, você ia ter que comprar o boi inteiro. O senhor é muito exagerado.
Por exemplo, você vai no bingo, os caras falam assim, hoje tá valendo 1/4 da leitoa. O que quer dizer? O quartinho da leitoa dorme? Não, é uma leitoa dividida em 4 partes, 1/4. Eles inventaram a divisão. Aí saiu os números racionais. Então, todos os números naturais é também racional? É. Porque se você pegar uma leitoa, dividir em 4 partes e pegar as 4 partes, você comprou a leitoa inteira. Os números inteiros são os números negativos e os números naturais. E todos esses números são chamados de números reais. Tá? São números reais. Bom, dando continuidade então. Números naturais. Não, desculpe. Números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração ou decimal. No caso da fração 1/2, a sua representação decimal é 0,5, ou seja, 5 décimos. Meio, não é assim 1/2? E 1/2 não é uma divisão? Se você chamar uma calculadora e dividir 1 por 2, quantos que vai dar? 0,5. E 0,5 eu leio 0 inteiros e 5 décimos. Se tivesse 2 casinhas depois da vírgula, centésimos. 3 casinhas depois da vírgula, milésimos. E depois dos 3 casinhas? Cara, se pegou agora, João. Torci para ninguém perguntar isso aí. Eu vou pesquisar, João. A gente, na apostila só aparece até os milésimos, mas eu vou pesquisar, João. Eu ficava pensando comigo. Falei, caramba, que hora que vai aparecer um igual a mim que ia perguntar? Mas depois do milésimos, eu tenho que pesquisar para a hora que alguém perguntar. Só que eu não pesquisei, João. Eu vou pesquisar e trago na próxima aula. Valeu, João. Olha lá. Nessa imagem temos a seguir as seguintes situações. A maçã inteira representa a unidade, ou seja, 1. E pode ser chamado de todo ou inteiro. Eu tenho o costume de chamar inteiro. Mas se alguém falar, um todo, quer dizer, um inteiro. 5 todos. 5 inteiros, tá bom? Ao dividirmos a maçã em 2 partes iguais, podemos chamar uma metade da maçã de parte. Representamos a metade da maçã pela fração 1/2. O numerador é 1 e o denominador é 2. Então a gente coloca 1/2, ou seja, meio. O número 1 é o numerador da fração, que indica a parte tomada da maçã. Mas como assim? Se viram que a maçã foi cortada ao meio? Comeram uma parte. Só ficou a outra metade ali. Quer dizer que pegaram uma de um total de 2 partes. O 2 é o denominador da fração. Indica quantas partes iguais da maçã foi dividida. Se a maçã tivesse dividida em 4 partes, quem seria o denominador? O 4. Se eu falasse que eu peguei 3 pedaços, quem seria o denominador? O numerador, 3. Seria o quê? 3/4 da maçã. Certo? Continuando. Leitura de frações. Presta atenção. Se alguém do 8º já terminou, pode prestar atenção nisso aqui também. Mas se não terminou, pode continuar aí. Fiquem tranquilos. Não estou apressando vocês, não. Só um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos corrigir. Tá bom, Gabi? Olha lá. Como que eu leio essa fração? 2/5. Quando o 5 está embaixo, você lê quintos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E como que eu leio isso aqui? 1/5 ou 1/5? 1/5, porque é singular a parte de cima. Não é no plural. E esse aqui? 1/4. Isso aqui eu posso falar também a 4ª parte. Muito bom, João. Ó, rapaz. Tô achando que você está estudando para concurso desde já, hein? Tá craque, homem, rapaz. E esse aqui? 3/2. Ah, senhor, mas ele está lendo a parte de baixo. Mas não tem importância. Tente não ler a parte de baixo e nos responder. E esse daqui? 7/3. E esse?
5 sétimos. E esse? 4 nonos. 2 terços. 1 sexto. Tá? Sempre assim, a parte de baixo. Só para lembrar, se for 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, sexto, 6 é sexto, 7 é sétimo, 8, oitavo, 9, nono. E quando for 10 embaixo? 10 avos. Pode falar 10 avos ou décimos. Muito bem. Acima do 10, sempre vai falar avos. Por exemplo, 3, 15 avos. Tá bom? Fala o número normalmente e vem acompanhado do avos. Não é avós. Tá? Não é meu avô, minha avó, não. É avos. Tá bom? Continuando. Leitura de frações. No caso das frações de denominador for 10, 100 ou 1000, ler-se décimos, quando é o 10 embaixo. Aqui no caso, 3 décimos. Quando é 100 embaixo, a gente lê centésimos. 9 centésimos. Quando é 7 embaixo, 7 não, o 1000 embaixo, lemos milésimos. Lê o normal a parte de cima, 7 milésimos. E viu como uma apostila é sem vergonha? Em vez de falar quando é 10 mil embaixo para eu poder saber explicar para vocês, eu vou pesquisar. Fiquei curioso também. Eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca fui pesquisar. Agora eu vou ter que pesquisar. Quando os denominadores quando os denominadores não atendem ao caso anterior, ler-se 5, 12 avos. Se fala o número de cima, fala o número de baixo e vem acompanhado da palavra avos. Olha aqui. 15 avos. Olha aqui. 8, 17 avos. Tá? Lembra do avos. Sempre. Leitura dos números na forma decimal. Se dividirmos o numerador pelo denominador da fração, 1 dividido por 5, no caso 1/5, obtemos o resultado de 0,2, onde se lê 2 décimos. Se dividirmos o numerador pelo denominador da fração 5 dividido por 2, obtemos o resultado de 2,5, onde se lê 2 inteiros e 5 décimos. Lemos a parte inteira, em seguida a parte decimal, acompanhado das palavras, certo? Se caso for décimo, a gente lê décimos. Se for em centésimo, centésimos. Se for em milésimo, milésimos. Não muda nada. Não muda. Uma coisa, observação. Você viu aqui, ó, eu tenho costume falar 0 inteiros e 2 décimos, para frisar. Quando você não fala os inteiros, automaticamente a gente entende que não tem a parte inteira. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, 2 décimos é 0,2. 5 décimos é 0,5. E como que seria os 7 décimos? 0,7. E o 15 centésimos? Não, 0,00. Quase. 0,015. Não. 15 centésimos. 2 casinhas depois da vírgula. 0,15. É a mesma coisa que eu falar 15 centavos. 15 centavos. Certo? Continuando. Nunca chegou. Agora, 9º ano. Abro a apostila na página 121 e 122. Resolvo o exercício 1 e 3. Só 1 e 3. Vou apertar pausa para vocês resolverem e vou fazer a correção lá do 8º. Nossa, que difícil, cara. É louco. Turminha do 9º, vamos corrigir. Utilize um lápis colorido e represente o octógono, a fração 1/4. Aí o João Pedro, na hora que começou o exercício, falou: professor, tá errado as coisas aqui, tá dividindo em outras partes. Para dar 1/4. Quantas partes de cima eu preciso para dar 1/4? É só você fazer isso aqui, ó. 1/4, você vai transformar ele em partes de 8. O 4 multiplica por quantos para virar 8? Por
Se eu multiplicar a parte de baixo por 2, Parte de cima também. 1 vezes 2, 4. 2, 2. Ou seja, 1/4 é equivalente a 2 oitavos. Então eu vou pintar aqui, ó. 2 bagulhinhos, que nem diz o João Pedro. Pronto. Deu 1/4 da imagem? Deu. Ah, professor, não tenho certeza. Você vai fazer então a divisão em 4 partes. Esquece a parte que já tinha. Ó, 1, 2, 3, 4. Então deu 1/4 certinho. Se gostou, quem está assistindo pelo YouTube, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, correção. 1/4 deve-se pintar 2 dos 8 triângulos do octógono. Atividade 2. Escreva como se lê os números racionais abaixo. Abaixo. Eu esqueci, eu escrevi só 0. Tá, vamos ler aqui. Como que eu leio isso aqui? 0,3. Três. Fazer sim. 3 milésimos. Quase. Quando é uma 3 casinha décimos. para vírgula, 3 décimos. 3 décimos. Mas pode deixar 0. Obrigadão. Você faz um favor para mim? É. Você. Corta esses aqui, entregue um para cada. 2, tá? É, um para cada um do oitavo. Pode deixar 0. Oi? Pode deixar 0. Ah, lembra depois então. Isso aqui é 3 décimos. E esse? 7 décimos. E esse? 1/4. Mas ele quer em números racionais. 1/4. Pode ser 1/4, é racional também, né? Se eu fosse transformar em décimo, seria isso aqui. 25 centésimos. E esse aqui? Shhh, turminha, se concentra aí. Como que eu leio isso aqui? 28. Quando é uma casinha é décimos. É 0,8. Não, 28 milésimos. Centésimos. Lembre assim, décimos. O 10 tem um zero só. Então uma casinha depois da vírgula, décimo. 100 tem 2 zeros. 2 casinhas depois da vírgula, centésimos. 1000 tem 3 zeros. 3 casinhas depois da vírgula, milésimos. Então lá, 28 centésimos. Como que eu leio isso daqui? 7. Muito bom, Bianca. 7 trezeavos. Mais alguém falou junto aqui. Muito bom. E esse daqui? Ai, meu Deus. 9 décimos. E esse? 2 inteiros e 7 décimos. Muito bom. E agora você vai acertar isso aqui, Jogo. Toda hora você falou dele. E esse daqui? 278 milésimos. Tem 3 casinhas depois da vírgula. Oi? Ah, então isso aí que eu vou pesquisar e vou trazer para vocês outro dia. E esse aqui, como que eu leio? 31 milésimos. Tem um 1000 embaixo. 31 milésimos. Então lá, agora vai subir com a letra bonitinha aí. Olha lá. 3 décimos, 7 décimos, 1/4, 28 centésimos, 7 trezeavos, 9 décimos, 2 inteiros e 7 décimos, 278 milésimos, 31 milésimos. Turminha do oitavo, tá muita conversa aí, hein? Oh. Agora, vou apertar pause. Se corta pra mim, entrega pra turma, por favor. Enquanto isso, o nono ano vai resolver o aplicando. Nós vamos lá pros 8º ano pra corrigir. É, estavam conversando aí, né? Ô, João. Então vamos lá. Correção do nono ano. Combustível do carro. As figuras mostram o marcador de combustível de um carro. Primeiro marcador. Tá bom ou tá ruim? Tá bom, né? E o segundo? Segundo marcador. Não tá muito bom não, né? Para quem não conhece o marcador, ele marca por fração. Tanque cheio, meio tanque, 1/4 do tanque, 3/4 do tanque. Na figura 1,
A figura 1 representa o tanque completo. Ele está falando que o tanque está cheio. Na figura 3, o marcador está no meio, indicando que resta metade do tanque, ou seja, a metade. Entenderam aqui ou não? Ó, tanque cheio, e aqui é pela metade. Qual fração de combustível está representada na figura 4? Quem sabe me dizer qual é a fração? Isso daí é um inteiro, o outro é... Calma não, aqui. O inteiro é daqui até aqui. A parte de baixo é quantos? 4. Por que é 4, Guilherme? Porque ela foi dividida em 4 partes iguais. Quantas partes tem de combustível? 1, 2, 3. Então como que eu leio essa fração? 3/4. 3/4. Deixa eu fazer uma pergunta agora, vamos ver quem vai conseguir responder. 3/4 é mais ou menos que meio tanque? É menos. É menos? Não, mais. É mais. Se você olhar aqui, ó, comparando com o meio tanque, o meio tanque é aqui, né? 3/4 é mais que meio tanque, certo? Já vou. Ah, tá, beleza. Correção do aplicando. O marcador indica que está presente 3 de 4 partes do tanque, ou seja, 3/4. O que aprendemos na aula de hoje? Reconhecer números racionais em diferentes contextos, cotidianos e históricos. Ler e escrever números racionais da representação fracionária e decimal. Essas são as referências que os criadores do material digital utilizaram para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Agora a gente faz isso daqui.